Da abertura à primeira audiência pública dos resultados do exercício de 2017, com os resultados do primeiro quadrimestre de 2017 do Poder Executivo Municipal. Nós temos aqui a presença do vereador Jean Coraúce, que faz parte da Comissão de Finanças, e essa audiência pública será presidida por mim, vice-presidente dessa comissão, e o secretário da Fazenda Municipal, o senhor Manuel de Jesus Gonçalves, fará a apresentação de todos os dados referentes ao primeiro quadrimestre de 2017. Eu passo a palavra ao senhor secretário. Queria também agradecer a todos os técnicos que acompanham, os técnicos da Secretaria da Fazenda, que acompanham o secretário nessa primeira audiência pública. Obrigada. Então, bom dia. Bom dia, vereadora Gláucia. Bom dia, vereador Coraúce. Isso é uma particularidade, ele tem um carinho especial da Fazenda, porque ele já atuou junto conosco lá também. E, aliás, o que nós temos de trabalho no call center é os melhores resultados que nós apresentamos aqui. Bom dia a todos. Esse é o primeiro quadrimestre, já de fato são resultados do trabalho que fizemos. Nós temos aí uma particularidade que assumimos a prefeitura com restos a pagar elevado. A vereadora Gláucia sabe disso. Havia um descompasso naquilo que deveria ser pago. Então, eu até digo, isso é como uma conta bancária, onde todo mundo emite cheque lá de casa, na família, e o gerente vai pagando a conta. Enquanto você deposita um pouco, continua emitindo cheque, de repente, o saldo devedor é imenso. Aí o gerente chama, precisamos reorganizar isso, tal. E foi isso que nós fizemos. Pegamos uma conta que o saldo devedor era imenso, falamos, vamos ter que reduzir despesas e vamos ter que reorganizar isso aqui. O que não pode é continuar soltando tudo em cima dessa conta. Encerra, vamos ver o que dá para pagar, vamos ver o que o banco desconta, aí no caso são os credores, o que desconto que obtemos, e o resto que nós não pudermos, vamos criar situações favoráveis com esse alongamento de dívida, só que em condições favoráveis para que possamos quitar. Então, tivemos a compreensão dos menores credores, que nos deram desconto, que foi de 10% a 25%. Então, pagamos, com o dinheiro que entrou nesse primeiro quadrimestre, à vista, esses credores, dentro dessa política de desconto. E os grandes devedores, que dá um valor aproximadamente de 100 milhões, estamos encerrando agora, mas já todos aprovados pela Câmara, alongamos o prazo. Ou levamos para pagar a partir de janeiro, ou os maiores começamos a pagar agora, mas em 36 meses. Isso dá um certo conforto para as finanças da Fazenda. E, principalmente, sabemos para quem devemos e quando devemos pagar. E a grande vantagem disso é a credibilidade que nós passamos aos nossos fornecedores. Eles estão sabendo que pode vender para a prefeitura e que vão receber dentro do prazo. A vantagem é que você tem mais concorrentes e, por isso, você tem mais descontos. Então, ganhamos nisso. O resultado desse primeiro quadrimestre, o reflexo muito forte, e que não é positivo, é o reflexo da economia do país. Para vocês terem ideia, o nosso ICMS, que é a maior receita da prefeitura, ele está negativo em relação ao ano passado. Nós estamos recebendo já 3,5% a menos do que recebíamos o ano passado.
E teríamos um fato positivo, foi que a participação de Ribeirão Preto no bolo do ICMS aumentou. Mesmo tendo aumentado, recebemos menos. Isso colocando a inflação praticamente 10% a mais da maior receita que nós teríamos. O mesmo aconteceu com o ISS, um reflexo também da economia, ele está caminhando do lado, ele não está crescendo, ele está a mesma situação do ano passado. Um trabalho da Secretaria da Fazenda, da cobrança da Secretaria da Fazenda, ela refletiu um pouco melhor no IPTU. Aí sim tivemos um acréscimo. O grande resultado do primeiro quadrimestre foi receitas extras. Nós conseguimos vender a folha de pagamento por 39 milhões e com os descontos e que obtivemos as vantagens foram aproximadamente 50 milhões para o caixa da prefeitura que não estavam previstos. E além disso, a redução muito forte das despesas. Então, reduzimos drasticamente as nossas despesas. Para vocês terem ideia, no pronto pagamento, sem contar a inflação, que é aquela despesa que se faz sem nenhum comprovante, conseguimos reduzir quase 70%. Então, o reflexo de tudo isso dá um certo equilíbrio na conta. Mas, você vai me dizer, conforto não. A gente está sempre preocupado e alerta. Isso é até bom, porque você vai ficar alerta sempre. Porque vários sustos deixam de acontecer. Então, temos que pagar, tem previsão, como vai fazer, mas não está sendo fácil. Vou dizer para vocês que não melhorou a situação em termos de arrecadação. Por quê? Porque a situação do país ela não é favorável. Então, eu vou pedir para o Vitório, ele vai passar os slides, pode haver qualquer questionamento. Quando quiser, nós estaremos dando as devidas explicações. Bom dia a todos, né? Nós estamos aqui, então, para apresentar a audiência pública referente ao resultado do primeiro quadrimestre de 2017 do Poder Executivo Municipal. O fundamento legal que embasa essa audiência pública é o parágrafo 4º do artigo 9º, lá da Lei de Responsabilidade Fiscal, que é a Lei Complementar número 101. Nesse parágrafo 4º do artigo 9º, fala que até o final do mês de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo ele demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre. Então, primeiro, segundo e o terceiro quadrimestre, respectivamente, em audiência pública, na comissão referida no parágrafo 1º do artigo 166 da Constituição, ou o equivalente nas casas legislativas estaduais e municipais. Os demonstrativos da Lei de Responsabilidade Fiscal, quando eles estiverem referindo-se a valores consolidados, eles vão estar evidenciando 10 órgãos, sendo 1 da administração direta e 9 da administração indireta, e os 10 compõem o Poder Executivo Municipal. Então, da administração direta, a gente tem a Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto, e os 9 da administração indireta, nós temos o Departamento de Águas e Esgoto de Ribeirão Preto, da ERP, a Fundação de Educação para o Trabalho, a Fundete, Fundação Instituto do Livro, Fundação Dom Pedro II, Fundação Instituto Polo Avançado de Saúde, a FIPASE, Fundação de Formação Tecnológica de Ribeirão Preto, a Fortec, a Guarda Civil Municipal, a GCM, o Instituto de Previdência dos Municipários, IPM, e o Serviço de Assistência à Saúde dos Municipários, o SASSOM. A organização da nossa apresentação vai ser da seguinte forma. Então, a gente vai apresentar os demonstrativos publicados, referentes ao primeiro quadrimestre de 2017, que corresponde ao período de janeiro a abril, e também as metas fiscais. Inicialmente, a gente apresenta o resultado das receitas consolidado, com o resultado orçamentário das receitas consolidado, que é o balanço orçamentário, a composição da receita consolidada anual e a receita corrente líquida consolidada. Depois a gente faz uma análise só da receita da Prefeitura,
demonstrando a receita arrecadada da Prefeitura e a evolução da receita da Prefeitura do primeiro quadrimestre de 2016 e do primeiro quadrimestre, o primeiro quadrimestre de 2017. Em seguida, nós apresentamos o resultado das despesas, com o resultado orçamentário das despesas, que é a segunda parte do balanço orçamentário, e a apuração do superávit ou do déficit orçamentário. E a gente também faz uma análise das despesas só da Prefeitura, fazendo um comparativo também do primeiro quadrimestre de 2016 com o primeiro quadrimestre de 2017. Em seguida, nós avaliamos e demonstramos o resultado primário e o resultado nominal, a evolução da dívida fundada só da Prefeitura Municipal, a posição dos restos a pagar consolidado em 30 de abril de 2017, e nós demonstramos o cumprimento das metas fiscais do ensino, do Fundeb, da saúde e das despesas com pessoal. Bem, o primeiro quadro, então, é o resultado orçamentário das receitas consolidado, que é a primeira parte do balanço orçamentário. Então, aqui nós temos 5 colunas. Na primeira, tem a previsão anual atualizada da receita, a previsão até o mês, né, do que tinha previsto arrecadar nesse primeiro quadrimestre, o valor de realização na terceira coluna, né, o que foi de fato arrecadado, o percentual do realizado em relação ao previsto e a porcentagem desse realizado em relação ao grupo de receitas. Bem, o total de receitas arrecadada de forma consolidada pelo município totalizou 8.184.453. Esse valor ele está distribuído, 90% são receitas correntes, que totalizam ali um pouco mais de 967 milhões, 1% é composto pelas receitas de capital, que totalizam quase 9 milhões, e 9% é composto pelas receitas intra-orçamentárias, que totalizam ali pouco mais de 88 milhões. E nós também temos as deduções da receita, também um pouco mais de 56 milhões. Dentro das receitas correntes, as receitas mais representativas ali são as transferências correntes, com 43% do total da receita corrente, e totaliza 414 milhões, e com 33% é a receita tributária, totalizando 318 milhões. Em relação à realização, com relação ao que estava previsto, 99% dessas receitas correntes foram realizadas. O que estava previsto, 99% foram realizados. Das receitas de capital, que corresponde a só 1% da receita total, a receita que mais teve realização foi a receita da operação de crédito, que corresponde a 75% do total da receita de capital, e teve aí um percentual de realização de 42%. As receitas intra-orçamentárias, que correspondem a 9%, tiveram 107% de realização, então elas, na verdade, realizaram mais do que o que estava previsto, e, de forma global, 94% do que estava previsto foi arrecadado. Estava previsto 1 bilhão e 72 milhões, arrecadou 1 bilhão e 8 milhões. Aqui nós mostramos um gráfico com percentual de realização das receitas em relação ao previsto, para ficar de forma mais assim fácil de se visualizar. Então, a gente percebe que teve aí um pouco a receita patrimonial e as outras receitas correntes teve uma realização acima do que estava previsto, e as receitas correntes, a tributária de contribuições e as transferências correntes girou em torno de um pouco mais de 90% de realização. E as receitas de capital já ficaram todas abaixo dos 50% de realização do que estava previsto na LOA. Aqui a gente faz uma análise da composição da receita consolidada, daquele 1 bilhão e 8 milhões, e aí a gente separa pelos órgãos arrecadadores. Então, o principal órgão que arrecada aqui do município, de forma consolidada, é a Prefeitura de Ribeirão Preto, que corresponde a 76% do total da arrecadação,
dando aí um pouco mais de 770 milhões, seguido do IPM, com 14%, totalizando um pouco mais de 141 milhões, o DAERP, 7%, pouco mais de 70 milhões, o SASSOM, 2%, totalizando 24 milhões, e os demais órgãos não chegam a 1% do valor da arrecadação. Nesse próximo quadro, a gente analisa a receita corrente líquida, que é um demonstrativo extremamente importante da Lei de Responsabilidade Fiscal, porque ele é parâmetro para alguns limites da Lei de Responsabilidade. Então, a receita corrente líquida, que é analisada sempre período de 12 meses, então ela pega e vai de maio de 2016 a abril de 2017. Aqui, o total de receitas correntes que entram no cálculo da receita corrente líquida totalizou quase 2 bilhões e 400, separado aí por cada uma das 6 especificações, e as que mais contribuíram foram as transferências correntes, com quase 45%, e a receita tributária, com quase 31% da arrecadação. Nós temos as deduções para o cálculo da receita corrente líquida, que são a contribuição do servidor para o regime próprio, a receita de compensação previdenciária e o resultado do Fundeb, totalizando os 3 de dedução 238 milhões, e o que teve a maior participação foi o resultado do Fundeb, com quase 56%. Quando a gente pega, então, o total das receitas correntes e tira as deduções, a gente chega na receita corrente líquida do período, que totalizou 2 bilhões, 138 milhões, 814.936. Aqui a gente demonstra, então, o gráfico daquela participação dos itens que formam a receita corrente líquida, e aí a gente pode ver que as transferências correntes e a receita tributária, elas de longe são as que mais contribuem para a formação da receita corrente líquida. As transferências correntes com quase 45% e a receita tributária com quase 31%. As demais não chegam a nem 10% de contribuição. Agora a gente faz uma análise da receita arrecadada só da Prefeitura de Ribeirão Preto. Então, esses dados não são consolidados, são só os da Prefeitura. Aqui, cada rúbrica de receita, ela está ordenada em ordem decrescente pelos valores nominais, para ficar de forma mais clara quais são as receitas orçamentárias da Prefeitura que contribuem mais para a arrecadação. Então, a gente tem ali o IPTU, com mais de 180 milhões, de arrecadação, 23% da receita total da Prefeitura, o ICMS em segundo, com um pouco mais de 138 milhões, com 18% do total, o IPVA em terceiro, com um pouco mais de 119 milhões, correspondendo a 15% da arrecadação, o ISS com quase 78, correspondendo a 10%. Os demais, aí temos os demais, a receita do SUS, das outras receitas correntes, o imposto de renda, as outras transferências e as demais, todas com menos de 10% da contribuição. Nós temos ali, então, o total das receitas correntes do município, da Prefeitura, totalizaram lá 761 milhões, e esses 761 milhões correspondem a 99% da arrecadação total da Prefeitura. Nós temos as receitas de capital, que vem primeiro a operação de crédito, que é a mais arrecadou, 1% da receita total, pouco mais de 6 milhões e meio, seguido as alienações de bens e as transferências de capital. O total da receita de capital foi de quase 8 milhões e 800 mil, e a receita de capital ela corresponde a 1% do total da arrecadação da Prefeitura. Nós temos as receitas intra-orçamentárias corrente de capital, não chega a 1%, e o total da receita intra também não chegando a 1%. Quando a gente pega, então, o total da receita arrecadada da Prefeitura, nós chegamos naqueles 770 milhões, 555 mil, R$ 56,13 arrecadado, que correspondeu ao 100% da receita. Aqui nós trazemos o gráfico da receita arrecadada para ficar mais
mais fácil e melhor de se visualizar. Aí nós temos ali de vermelho, o laranjado, né, a receita corrente, que é 99% da receita total da prefeitura, e a receita de capital 1%. Dentre as receitas correntes, nós temos lá o IPTU, com 23% de arrecadação, o ICMS 18%, IPVA 15%, o ISS 10%, e os demais, todos abaixo de 10%. Aqui nós fazemos um comparativo da receita só da prefeitura municipal. Nós fazemos um comparativo do primeiro quadrimestre arrecadado de 2016 com o primeiro quadrimestre de 2017. Esse quadro está ordenado de forma decrescente pelas diferenças de arrecadação. Então, a rúbrica de receita que mais teve um aumento de arrecadação foram a rúbrica de outras receitas correntes, que teve aí um incremento nesse quadrimestre, em relação ao quadrimestre do ano passado, de 45 milhões, um aumento aí de mais de 600%, seguido depois do IPTU, um aumento de arrecadação de pouco mais de 22 milhões, depois o ISS, 3 milhões e 400, o SUS, as receitas do Sistema Único de Saúde, 3 milhões e 300, o FPM, 2 milhões, e os demais com menos de 2 milhões. A partir ali da contribuição de melhoria, a gente já verifica uma queda na arrecadação. Nessa segunda parte do quadro do comparativo, nós temos aí as receitas de contribuições, também com queda de arrecadação, o ITBI, as outras transferências correntes, e aí o ICMS, que até como o secretário disse, que foi a receita que mais teve queda de arrecadação. Foram, em valores nominais, aí, quase 5%, e de forma percentual, quase 3,5%. O total das receitas correntes, ele teve um acréscimo, né, um aumento de arrecadação de 70 milhões em valores nominais e pouco mais de 10% em valores percentuais. A receita de capital, todas as rúbricas de receita de capital apresentaram queda de arrecadação, e a queda total da receita de capital foi na ordem de pouco mais de 4 milhões em valores nominais e pouco mais de 32% em valores percentuais. Total da receita intra e da receita também da restituição do 12º que o Legislativo fez também caíram. E aí, de forma consolidada só da Prefeitura, nós tivemos um aumento de arrecadação de 65 milhões em valores nominais e pouco mais de 9% em valores percentuais. Como esses dados aqui estão todos em valores nominais, eles não sofreram nenhuma correção, nós trouxemos aí também o IPCA, que é o Índice de Inflação Oficial do Governo, que nesses últimos 12 meses foi de 4,08%. Aqui nós trazemos o gráfico aqui para ficar de forma mais clara, que a gente analisa então que desses 65 milhões que houve de aumento da receita nesse quadrimestre em relação ao primeiro quadrimestre de 2016, os maiores responsáveis de forma positiva, né, foram as outras receitas correntes, ali com mais de 45 milhões, o IPTU com mais de 22 milhões, o ISS pouco mais de 3 milhões e 400, o SUS 3 milhões e 300, o FPM pouco mais de 2 milhões, e o Imposto de Renda 1 milhão e 200. E de forma que impactou negativamente também nesses 65 milhões, que foram as maiores quedas de arrecadação, nós tivemos ali nas transferências de capital quase 2 milhões de queda, o ITBI pouco mais de 3 milhões e o ICMS com quase 5 milhões. Agora nós vamos trazer o resultado orçamentário das despesas de forma consolidada. Esse daqui já seria a segunda parte do balanço orçamentário consolidado e a apuração do superávit ou do déficit orçamentário. Nós vemos então ali que as despesas, nós temos 4 colunas: o valor empenhado, liquidado, pago e o percentual do liquidado em relação ao pago.
nós vemos que o liquidado, que é o que é a base que é feita o cálculo e a lei de responsabilidade fiscal, a prefeitura, o município, de forma consolidada, apresentou aí pouco mais de 650 milhões de despesa. Esses 650 milhões corresponde a 66% do que estava empenhado, que é pouco mais de 983 milhões. E as receitas que mais as despesas, né, a especificação de despesa que mais contribui para esse total de despesas são as despesas correntes, com 570 milhões. Depois temos as despesas intra-orçamentárias com 71 milhões e as despesas de capital com pouco mais de 9 milhões e 600. Depois aqui nós trazemos aqui na parte de baixo o total das receitas que foram realizadas, que é aquele valor que nós demonstramos, 1 bilhão 8 milhões. E quando a gente faz o cálculo das receitas realizadas e tira as despesas liquidadas, nós chegamos no superávit orçamentário apresentado do quadrimestre de pouco mais de 356 milhões. Aqui nós trazemos esse gráfico com a participação de cada despesa em relação à despesa total. Então, nós vemos que daqueles 652 milhões de total de despesa, 87,53% é despesa corrente, 10,99% é despesa intra-orçamentária e 1,48% é despesa de capital. Dentre as despesas correntes, a mais representativa são os gastos com pessoal e encargos sociais, 59%, seguido das outras despesas correntes, 28,04%, e os juros e encargos da dívida, 0,48%. As despesas de capital, a que mais impacta são os investimentos, 0,88%, e a amortização da dívida em seguida, com 0,61%. Nesse outro quadro, nós trazemos o comparativo da despesa anual só da prefeitura também. Esses dados não estão consolidados, eles são só os da prefeitura. Nós fazemos aí um comparativo da despesa do primeiro quadrimestre de 2016 com o primeiro quadrimestre de 2017, também em valores nominais. Nós trouxemos aqui o liquidado de 2016, o liquidado de 2017, o pago de 2016 e o pago de 2017. De forma global, nós percebemos que o liquidado caiu mais de 23%, caindo de 591 milhões para 450 milhões, e o pago caiu pouco mais de 21%, caindo de 450 milhões para 355 milhões. E com exceção, todas as especificações de despesa orçamentária por função, aquelas estão por função, todas elas no pago apresentaram queda, e no liquidado também, com exceção da judiciária, despesa judiciária que subiu só 1,92%, todas as demais apresentaram queda também. E aqui as mais representativas foram os encargos especiais e as despesas com urbanismo e administração. Agora nós vamos para o quadro do resultado primário, que aí esse quadro é consolidado, é o município consolidado. Nós vemos ali que o município apresentou um total de receitas fiscais de 943 milhões, 36,5% do que estava previsto, na verdade, em relação à previsão anual, não à previsão do quadrimestre. Dessas receitas fiscais, a que mais impacta são as receitas fiscais correntes, que são 998 milhões. As receitas fiscais de capital somam só pouco mais de 475 milhões, e nós temos as deduções da receita, que são pouco mais de 56 milhões. As despesas, o total de despesas fiscais apresentada foi de 626 milhões, 330.994, 21,81% do previsto anual. E a despesa também que tem maior representatividade são as despesas fiscais correntes, que somam aí 620 milhões. As despesas fiscais de capital somam pouco mais de 5 milhões e 700 mil.
Quando nós fazemos, então, a análise do total das receitas fiscais e retiramos o total das despesas fiscais, nós chegamos aqui no resultado primário, que é o superávit primário, de R$ 316.834.071, sendo que a meta fiscal para o ano, consignada lá na Lei de Diretrizes Orçamentárias, é um déficit primário de 154 milhões. Então, nós não extrapolamos a meta, não fomos acima. Na verdade, assim, a gente foi até, enquanto a meta previa está prevendo, né, na verdade, um déficit primário, por enquanto nós estamos apresentando um superávit primário. Aqui nós temos o resultado nominal, também de forma consolidada, só sai o órgão de previdência, que é o que é estipulado pela Lei de Responsabilidade Fiscal, nesse quadro, retirar o órgão de previdência, né? Aqui nós temos, então, uma dívida, o município tinha uma dívida consolidada em 31 de dezembro de 2016, de pouco mais de 546 milhões, que passou para 524 milhões, então teve uma queda aí na ordem de 4% na dívida consolidada, e as deduções, para fazer o cálculo da dívida fiscal líquida, as deduções passaram de 38 milhões para 422 milhões, com maior representatividade aí no ativo disponível do município e também nos restos a pagar, que teve uma redução de 261 milhões para 76 milhões. A dívida consolidada líquida, ou também a dívida fiscal líquida, ela passou de 507 milhões no final de 2016 para 101 milhões, apresentando uma queda aí de 80%, dando aí um resultado, um superávit nominal de pouco mais de teve uma redução de 406 milhões da dívida fiscal líquida. A meta fiscal consignada na Lei de Diretrizes Orçamentárias, a meta anual, ainda existe uma previsão aí de aumentar um pouco mais de 8 milhões nessa dívida fiscal líquida. Então, nós não extrapolamos a meta, porque, na verdade, a dívida fiscal líquida não está nem subindo, ela está houve uma queda da dívida fiscal líquida. Nesse quadro, agora, nós trouxemos a evolução da dívida fundada só da Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto. Então, nós temos ali o saldo de cada uma das dívidas em 31 de dezembro de 2016, o movimento de inscrição e reajustes, que adiciona no saldo da dívida, a baixa, que são os pagamentos, que reduz a dívida, e o saldo que finalizou lá em 30 de abril de 2017. Então, nós vemos lá que, dessa dívida fundada da Prefeitura, as obrigações trabalhistas, previdenciárias e as assistências a pagar correspondem a 10%. Em 30 de abril, ela correspondia a 10% do total da dívida fundada do município. Essa dívida ela é composta pelos precatórios alimentares e pelos parcelamentos com o PASEP. Os empréstimos e os financiamentos a longo prazo com as instituições financeiras passaram de 109 milhões para 112 milhões. Esses 112 milhões corresponde a 16% da dívida total fundada do município, e aí a maior parte dela é composta pelo Programa de Aceleração do Crescimento. Nós temos as dívidas com fornecedores e contas a pagar a longo prazo, que passou de 34 milhões para 25 milhões, e isso é composto pelos precatórios não alimentares, e essa dívida corresponde a 4% do total da dívida fundada do município. As demais obrigações a longo prazo passaram de 462 milhões para 488 milhões, teve aí um aumento de pouco mais de 20 milhões, e essa dívida corresponde a 70% do total da dívida fundada do município, composta por dívidas com instituições não financeiras, no caso a Coderp e a Telesp, por parcelamentos referente ao acordo dos 28%, e também pelos débitos intraorçamentários que a Prefeitura tem com as autarquias. De forma geral, ali, a dívida fundada da Prefeitura passou de 681 milhões para 695 milhões, houve um aumento, aí, então, na ordem de 2%,
E, sobretudo, o que mais impactou foi o reconhecimento de um termo de parcelamento aí com o Instituto de Previdência aqui do município. Aqui nós trouxemos a posição dos restos a pagar de forma consolidada em 30 de abril. Então, nós vemos aqui por órgão, cada um, e os restos a pagar processados, não processados, e o total e o percentual. Nós temos, então, que, de forma consolidada, o município tem ainda tem em 30 de abril 162 milhões de restos a pagar, tanto processado quanto não processado, para ser efetuado o pagamento. Desses 162 milhões, a maior parte, 68,11%, está na Prefeitura Municipal e 31% está no DAERP. Os demais não chegam a 1% aí do total de restos a pagar. Agora nós vamos aqui nas metas fiscais. A primeira que a gente avalia aqui é a aplicação no ensino. O total, a base, né, para aplicação no ensino, que são as receitas de impostos e transferências de impostos, totalizaram ali quase 605 milhões. A aplicação mínima de 25%, então, exigia, né, pouco mais aí de 151 milhões a ser aplicado. E aqui nós temos as despesas que foram realizadas. Então, nós temos o valor empenhado, liquidado e o pago. As despesas com a educação, elas são compostas as despesas próprias em educação, as retenções ao Fundeb e o Fundeb retido e não aplicado. Então, de forma ali, o empenhado nós tivemos pouco mais de 129 milhões, totaliza pouco mais de 21%. O liquidado, pouco mais também, quase 122 milhões, totalizando 20,15%. E o pago, pouco mais de 91 milhões, totalizando 15,15%. Aqui, essa meta de 25%, apesar de ela não ter sido alcançada, a meta ela é anual. Esses 25%, o município, né, de forma consolidada, ele tem que cumprir dentro do ano. Então, aqui, na verdade, assim, esse quadrimestre, a gente só faz uma avaliação para ver o quão longe está, longe ou perto está da meta. Aqui nós trouxemos esse gráfico. Então, ali de laranjada, a gente tem o liquidado demonstrando que o município aplicou 20,15% em ensino e o mínimo legal era 25%. A segunda meta, que é a aplicação dos recursos do Fundeb. O recurso que o município recebeu do Fundeb totaliza ali quase 63 milhões, e para o Fundeb nós temos duas metas. A primeira meta, que é 60% tem que ser aplicado obrigatoriamente com profissionais do magistério, e a segunda, que aí totalizaria ali 37.791.000, e a segunda meta, que é 95%, tem que ser aplicado esses recursos do Fundeb dentro do próprio exercício, que ali totalizaria quase 60 milhões. Nós tivemos ali as despesas de fato realizadas com o Fundeb, o empenhado ali 42 milhões, pouco mais de 42 milhões, totalizando 66,69%. O liquidado é o mesmo valor e o mesmo percentual, e o pago totalizando pouco mais de 31 milhões e dando quase 50%. Essa meta também do total geral aplicado, que é o mínimo de 95%, apesar dela não ter sido atingida nesse quadrimestre, a meta ela é anual. Então, a aplicação aí dos 95% dentro do exercício, ela deve ser realizada dentro do ano. Então, aqui a gente faz um acompanhamento dessa meta dentro do quadrimestre. A outra meta ali, que é as despesas com magistério, que é a aplicação de 60% no mínimo, deve ser aplicado de recurso do Fundeb no magistério. A gente percebe lá que essa meta, ela já, dentro do próprio quadrimestre, ela já, apesar da meta ser também anual, ela já foi atingida nesse quadrimestre, que totalizou aí mais de 66%, tanto do empenhado quanto liquidado. E aqui nós temos, então, o gráfico, para ficar mais fácil de se visualizar, tanto a meta de aplicação total, quanto a meta de aplicação no magistério. Então, ali de alaranjado, nós vemos
que a aplicação total ela ainda está abaixo da meta, que era os 95%, e a meta de aplicação no magistério ela já foi atingida, que o mínimo era 60%, o município já está apresentando pouco mais de 66%. Agora nós vamos aqui para a terceira meta, que é a meta da aplicação na saúde. A base dela é a mesma da educação também, as receitas dos impostos e as transferências dos impostos, que totalizam aí quase 605 milhões. A aplicação ela é de 15%, a aplicação mínima obrigatória, 15%, que dá aí pouco mais de 90, quase 91 milhões, né? Ali nós temos o valor total empenhado, o liquidado e o pago. A meta também ela é analisada pelo liquidado. Dentro do liquidado, que foram ali quase 155 milhões, nós já fazemos algumas retificações, que são despesas que, apesar de serem despesas com saúde, fazerem, né, parte das despesas com ações em saúde, elas não entram, na verdade, elas devem ser excluídas para se calcular se atingiu ou não a meta, que são as despesas que são realizadas com recursos estaduais e federais, e algumas despesas que não são consideradas já pelo Tribunal de Contas aqui do Estado de São Paulo. Então, nós tivemos aí quase 46 milhões de exclusão das despesas com recursos estaduais e federais, e pouco mais de 3 milhões de despesas não consideradas, totalizando ali a aplicação na saúde, 105.922.907,07 R$7, que dá, em termos percentuais, 17,51%. Então, o município já apresenta, já dentro do próprio quadrimestre, apesar da meta também ser anual, já apresenta, já está cumprindo a meta, que a meta é de 15%, nós já apresentamos 17,51%. Que nós trouxemos o gráfico também, demonstrando, assim, né, para ficar de forma mais visível, ali em alaranjado, o liquidado, que é a base da meta, 17,51% já de realização, enquanto o mínimo de aplicação era 15%. Agora nós trouxemos aqui a quarta... O primeiro quadrimestre é o melhor, ela vai para 25, tranquilo. Agora que nós trouxemos a quarta e a última meta, que é o gasto, né, a despesa com pessoal. Nós trouxemos aqui, então, uma análise do gasto com pessoal no terceiro quadrimestre de 2016, em comparação ao primeiro quadrimestre de 2017. Lembrando que a despesa com pessoal ela é sempre calculada, sempre os 12 últimos meses. Então, ali nós temos a receita corrente líquida acumulada nos 12 meses anteriores, do terceiro quadrimestre de 2016, que era 2 bilhões e 40 milhões, e agora, nesse quadrimestre de 2017, no primeiro quadrimestre, que aumentou para 2 bilhões e 138 milhões. Aqui nós trouxemos os 3 limites que tem, né, que é o limite máximo, que é estipulado pelo artigo 20 da Lei de Responsabilidade Fiscal, em que tem estipulado que dentro do município, 60% é despesa com pessoal, distribuído 54% para o executivo e 6% para o legislativo. Então, esse limite máximo aqui, 54%, é do executivo. Lá no terceiro quadrimestre, seria 1 bilhão 101 milhões. Nesse quadrimestre agora, 1 bilhão 154 milhões. Nós temos o limite prudencial, que é 95% desses 54%. Então, aí, quando o município atinge 51,3%, que era 1 bilhão 46, agora está 1 bilhão e 97. Nós temos também o limite de alerta, que aí é quando ultrapassado existe um acompanhamento mais de perto pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que é 90% dos 54%, que aí dá os 48,6%. Então, que era 991 milhões, seria lá, agora é 1 bilhão e 39. E, na última linha, nós trouxemos a despesa de pessoal de fato realizada. No terceiro quadrimestre, nós tínhamos 1 bilhão e 49 milhões, e no primeiro quadrimestre agora, 1 bilhão e 51 milhões, com um aumento relativamente, assim, valores nominais relativamente pequeno, porém, em termos percentuais,
Lá, no terceiro quadrimestre, nós tínhamos 51,45% gasto com despesa de pessoal. O município tinha ultrapassado o limite prudencial, e em termos percentuais agora caiu para 49,15%. Então, nós saímos do limite prudencial, porém, estamos no limite de alerta. Então, nós estamos ainda um acompanhamento de perto pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. E aqui também nós trouxemos, se nós tivéssemos desconsiderado esse item da venda da folha de pagamento, que, como o secretário disse ali, 39 milhões, e é um item extraordinário que não vai se repetir, por exemplo, no próximo ano, esse percentual, na verdade, não seria de 49,15%, ele seria de 50,07%. Então, seria um pouco mais, quase 1% aí a mais. Nós trouxemos ali também o gráfico, demonstrando a despesa com pessoal. Então, ali em cinza, nós temos a despesa de pessoal realizada. Aí, o terceiro quadrimestre ali fica claro que o município estava acima do limite prudencial, que é o em alaranjado. E agora, no primeiro quadrimestre de 2017, o município está abaixo do limite prudencial, porém acima do limite de alerta. Bem, aqui é o fim da apresentação da audiência pública. Vitória. Obrigada, Vitória, pela apresentação. Eu gostaria de justificar a ausência do vereador Marcos Papa, que está num compromisso na UFSCar, e também agradecer a presença do Renato, que é assessor do vereador Fabiano Guimarães, também membro dessa comissão. Secretário, eu acho que o senhor trouxe boas notícias para o município, vendo aqui os dados que foram apresentados, o aumento, né, da arrecadação através do trabalho da dívida ativa, principalmente, né, acho que a gente não dá para esperar grande coisa com relação aos repasses do ICMS, Fundo de Participação do município, em virtude da crise que a gente está vivendo enquanto país, mas uma ação muito efetiva do município, né, já está aumentando aí significativamente a nossa arrecadação, né? E saber que nós estamos saindo aí do limite prudencial, estamos aí no limite de alerta. E eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor, né? Qual é a meta percentual que o senhor pretende, né, que o senhor estabeleceu para dentro desse índice? Hoje estamos 49,15%. Qual é a meta prevista para estar tranquilo, vamos dizer? Bem, vereadora, claro que a meta é sempre estar longe do foco do Tribunal de Contas, aí estaria abaixo do limite de alerta. Mas ele vai ser sempre preocupante, como foi na história, nos últimos anos, na história de Ribeirão Preto. Esse ano nós não vamos ter preocupação com o limite prudencial, que é onde você tem obrigatoriamente tomar medidas efetivas, porque nós tivemos algumas receitas extras e que ela vai refletir nos próximos nos 12 meses. Mas a preocupação volta novamente para janeiro, quando em janeiro nós vamos ter que avaliar mais, aumentando a receita, para que não sejamos contemplados apenas com receita extra. E nós temos certeza que no próximo ano, já a partir de agora, quando nós vamos efetivamente buscar os recursos que não foram pagos, porque a preocupação nossa era acertar com os credores, mas agora é criar condições com os devedores para que retorne mais recursos para a prefeitura e possamos aí ficar um pouco tranquilo nessas metas em relação à folha de pagamento, que pode acarretar problemas para o município. Certo. Só uma pergunta. Foi apresentado um superávit, né? Acho que não consigo achar aqui, mas foi colocado um superávit, né? Deixa eu ver se eu consigo levantar aqui.
Bom, não consigo achar aqui no material. Esse superávit está sendo utilizado para pagamento das dívidas do município? Quando a gente fala no superávit, a gente está incluindo também as autarquias. Então, quem apresentou maior superávit foi o IPM. Só que o IPM ele tem o superávit em função do pagamento da própria prefeitura. Então, ele recebeu da prefeitura receitas que não estavam previstas ou estavam sendo previstas, mas não foram pagos. Isso aqui causa esse superávit. O que também provoca um superávit são a própria conta do DAERP, que é bastante significativa. Em relação à prefeitura, nós acreditamos que consigamos manter. Primeiro, a previsão inicial nossa, quando começamos em janeiro, é que nós entraríamos já em déficit a partir do mês seguinte, mês de junho. Eu acho que vai um pouco além, mas o superávit é aquilo que ainda não foi pago, porque existe um processo entre fazer o serviço, entre a medição e o pagamento, você demora para pagar, mas isso não significa que é dinheiro no caixa. O dinheiro liquidação e o pagamento, né? Eu vi que tem um percentual considerável, né, que ainda não foi pago. Agora, nós acreditamos o seguinte, essa é uma previsão, quando chegava a falar em 300 milhões de déficit em dezembro, a gente estaria voltando no presente, mas acho que vai ser um pouco menos. Mas, de qualquer maneira, nós vamos estar com restos a pagar para janeiro do ano que vem, que ainda vai onerar nossos números. Tá certo. Secretário, eu queria agradecer a sua presença aqui, a todos os técnicos que acompanharam, né? E eu acho que não tenho mais nenhuma questão a ser colocada, então eu declaro encerrada essa primeira audiência pública do exercício 2017. Muito obrigada.